Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês. E agora sim, feliz 2024, né? Para todos nós, que venha muita saúde, muito aprendizado e muita vontade para que a gente possa conquistar aquilo que a gente precisa. E essa palestra hoje, estou inaugurando junto com vocês. Ela se chama Resignar para Ressignificar. E traduzindo seria assim: aceitar para dar um novo significado. Porque tem coisas na vida que nós somos obrigados a aceitar, não é verdade? Que não temos escolhas. Mas tem outras coisas que a vida vai trazendo que a gente precisa, às vezes, dar um novo significado. E isso foi uma das coisas que a dona Neuza me ensinou quando eu cheguei aqui, que o trabalho, por exemplo, quando ele está árduo, quando ele está difícil, que o relacionamento, que tudo na nossa vida pode ganhar um novo significado, um significado espiritual de aprendizado. E essa palestra estava pronta até ontem, quando à noite eu abri esse livro aqui, que eu fui numa casa espírita fazer uma palestra, eu bati o olho e eu tive que levar. E ele se chama Reconstruindo Emoções, ele é da médium Iraci Campos Noronha, e é pelo espírito da Nise da Silveira, e com o prefácio, né, com a introdução da Joana de Ângeles. Então, toda vez que eu vejo Joana de Ângeles e emoções, eu faço o que eu posso para levar, para aprender. E quem é a doutora Nise da Silveira? Ela é a primeira mulher no Brasil que vai falar sobre uma psiquiatria humanizada, que vai tirar a doença mental daquele lugar de isolamento, de sofrimento, de desumanização, vai olhar para aquelas pessoas e vai trazer, através da arte, através de um tratamento humanizado, individualizado, um olhar. E isso, gente, eu estava lendo aqui agora para falar para vocês a data exata, 1926. Ela se forma aos 16 anos de idade em medicina na Bahia, e aí ela começa essa história. E ela é uma das principais especialistas mulheres em saúde mental. E é ela que vai nos ensinar hoje. Então, o nome dela é Nise, com S, tá? Da Silveira. Como chegamos aqui hoje, nesse primeiro capítulo de 2024 no GESB? Como que vocês chegam aqui hoje? Quero ouvir um pouquinho vocês. Como que chegam? Feliz. Quem mais? Esperançosos, agradecidos, cansados um pouquinho, emocionados, alegres. Todos nós chegamos aqui enfrentando diversas dificuldades do ano passado. Virou a página do calendário, mas nós estamos ali enfrentando os mesmos desafios, não é? Então, eu vou trazer um pouquinho de leveza para essa palestra hoje. Vão conter algumas piadas, algumas ironias, para a gente dar risada mesmo, para a gente aprender com mais leveza. Então, por exemplo, eu coloquei, como chegamos aqui? Com raiva, com ódio, às vezes, né? Não chegamos assim nos lugares? Eu, por exemplo, enfrentei um metrô lotado, ele não andava, né? Choveu bastante, os boletos estão chegando, né? Então, às vezes, a gente não dá uma revoltada na vida. E por que é importante a gente sentir isso? Porque isso é parte de sermos humanos. E é só reconhecendo os nossos sentimentos que a gente começa a se conhecer e a mudá-los. Então, é importante a gente saber quando a gente está com raiva, quando as coisas não estão bem. E olha só, um filme me ensinou que o medo é o caminho para as nossas sombras, né? Ele vai nos levar muito mais para a sombra do que para a luz. Mas o medo pode nos levar à raiva,
A raiva pode nos levar ao ódio, e o ódio pode nos levar aonde? Ao sofrimento. Concordam? E esse é um caminho que é muito fácil da gente ir, não é? Mas ele é difícil de o quê? Enfrentar, de sair dele. E tudo começa com medo. Eu estou sentindo uma expectativa. Algo não aconteceu ainda, mas está me causando pavor. E olha só que interessante. Algo físico acontece quando a alma adoece. O primeiro adoecimento é na alma, é no espírito. Depois vai para o físico. E quando chega no físico, aí fica mais delicado de enfrentar, de tratar. Por quê? Porque, às vezes, os sintomas, eles já estão um pouco avançados, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso. Então, eu até coloquei aqui um gatinho dizendo, né? O médico dizendo, você tem uma doença grave. O paciente, nossa, eu vou morrer? E aí o médico fala, não, é curável, com exercícios físicos e dieta saudável. Aí o paciente fala, nossa, eu vou morrer. Por quê? Porque tudo que o médico fala, às vezes, a gente não faz. A gente sabe que o médico vai falar que a gente precisa olhar a nossa pressão, que a gente precisa descansar, que a gente precisa tomar o remédio na hora certa, mas a gente tem resistência. E aí, olha o que acontece. Conflitos internos parecem eternos. E as experiências do ontem vão refletir as nossas dores do hoje. Então, essas dores, elas são antigas. Elas estão aqui há algum tempo já, mas a gente não colocou para fora. E aí, às vezes, você está naquele dia que você está péssimo, mas alguém vai te elogiar, vai falar, nossa, como você está bonito hoje. Passou o que na sua pele? Passei vergonha, passei perrengue, passei raiva, passei humilhação, sufoco, né? Porque você só quer responder o negativo, né? Você não acha que você está ótimo. E a gente tem dificuldade de aceitar que o outro está querendo levantar a gente, que o outro ama a gente e está querendo despertar o nosso melhor. Então, que a gente seja gentil quando o outro fizer isso. E a doutora Nise vai falar o seguinte, que gestação é gestar a emoção. Então, ali, naquele momento do útero, que a mãe está repleta de emoções, ali já começa o nosso emocional. Já começa porque ela diz que nós sentimos tudo o que a nossa mãe está sentindo, todo o ambiente que está ao nosso redor. E isso também está lá no livro Os Missionários da Luz, que vai contar a reencarnação do Segismundo. Então, isso já está muito internalizado na gente. A nossa vida, como que vai ser essa vida lá fora, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, gestar a emoção. Porque desde bebês a gente já vai tendo que aprender a lidar com as emoções que a gente não vai ter controle. A gente não vai ter como, às vezes, segurar. E a dor, ela pode ser dividida? Eu posso dividir minha dor com você? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Eu posso transferir e falar, não, eu não quero essa dor. Posso passar para você, Alessandra, minha dor? Para o Alexandre? Não dá, né? Parcelar em 24 vezes dá? Também não dá, vem tudo de uma vez, não é? Às vezes são várias delas. É o relacionamento, é a família, é o trabalho, é a condução, é o transporte, é o dinheiro. E aí, por que eu digo isso? Porque a doutora Nise ensina que só sabe da dor quem sente. E a gente não deve julgar quando a gente não sente, certo? Porque, ao contrário de uma fratura, a dor emocional a gente não consegue ver. E ela diz isso, só quem vivencia a dor compreende a dimensão do seu sofrer.
Então, o que a gente mais pode fazer quando o outro está cansado, está irritado, está chateado, é a gente silenciar um pouquinho para ouvir esse coração, porque esse coração está cheio. Paulo não diz isso? A boca fala o que o coração está cheio. Então, se você não ouvir pacientemente, sem interromper, você não vai conseguir ajudar. E é o que a gente faz muitas vezes aqui na Casa Espírita. A gente escuta para depois a gente falar. E isso se chama, na psicologia, escuta ativa. Ao contrário daquela vizinha, que não tem ninguém aqui assim, né? Que você fala assim, nossa, hoje eu estou com uma dor nas costas. E aí a pessoa já fala, menina, você não sabe. O meu marido fez isso, o meu filho fez isso, o meu gato fez isso, o cachorro destruiu o meu sofá. Ela nem deixou você completar o que você estava sentindo, não é? E isso é muito chato, não é? A gente não se sente aliviado. Então, a doutora Anise vai ensinar uma coisa para a gente. Que além de nós sermos seres espirituais, nós somos biológicos, psíquicos e sociais. Então, se o seu biológico, se o seu corpo não está bem, aquilo vai te causar um impacto psicológico. E se o seu psicológico não está bem, aquilo vai causar um impacto social. Biológico também. Né? Então, assim, eu não vou querer sair, por exemplo. Eu não estou bem psicologicamente para sair, para conversar. Isso está me causando um impacto, um prejuízo. Então, nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Olha quanta coisa que faz com que a gente olhe um pouquinho mais com cuidado em 2024 para a nossa alimentação, para o nosso sono, para o nosso emocional, para o nosso espírito. Olha a importância de você dormir bem para se manter mais calmo, de você se alimentar melhor na medida do possível, que a gente sabe que não é uma realidade de todos, de você fazer uma caminhadinha para aliviar o seu estresse, se você puder. Fazer algo que você goste, que em 2024 você olhe para todos, mas antes você olhe para você. Porque Jesus, quando ele estava aqui, ele considerava pessoa a pessoa, caso a caso. Ele poderia salvar todo mundo de uma vez, mas ele preferiu ir pregando, ir jogando as sementes, entende? E, às vezes, a gente quer salvar todo mundo ao nosso redor, mas a gente fica por último. E aí a gente só vai se dar conta quando a gente vai parar no hospital, quando a gente vai parar no hospital espiritual, que é a Casa Espírita, que a gente acha que veio por alguém, mas a espiritualidade estava faz tempo trabalhando a sua chegada aqui, para você se cuidar um pouquinho também, para você olhar para a sua emoção também, né? Porque a gente sempre terceiriza, né? Olha lá, sinto-me injustiçado, perseguido, impedido de agir pela interferência dos outros. A gente sempre está jogando no outro o nosso mal. A gente não para se responsabilizar por ter dado tanta confiança ao outro, que a nossa emoção foi lá embaixo, que a nossa autoestima caiu, que a nossa felicidade ficou para trás. A gente deu todo esse poder na mão do outro. E aí, aqui é Jesus falando, né, de uma forma engraçada. Eu caprichei, porque quantas e quantas pessoas não julgam Deus ou Jesus pelos seus problemas, né? Falam, Deus fez isso comigo, né? Deus está me castigando, sinto-me excluído, incompreendido pelas minhas amizades, como profissional, pelos meus familiares, no meu relacionamento, mas você vai ficar nesse lugar até que dia? Ou você vai sair
e vai tomar as rédeas da sua vida, das suas emoções, e vai parar um pouco de olhar para os outros e olhar para você. É isso que a espiritualidade quer saber. Que dia que você vai se colocar para ir a um médico, para ir a uma terapia, para se cuidar um pouquinho mais, para fazer aquele cabelo que você gosta, para fazer algo que possa te ajudar. E assim, sair dessa ideia de que você é castigado por Deus, de que não é sua culpa passar por essa situação. Não é sua culpa, mas ficar nela, sim. Ficar nesse sentimento negativo, sim. Cair nas influências de pensamento negativo, sim. Se deixar levar pelos obsessores enquanto você tem o seu anjo da guarda, sim. Né? E aí o Homer fala, a culpa é minha. E eu coloco em quem eu quiser. Mas lá na espiritualidade, nós vamos ser cobrados por isso, pelas nossas atitudes. E quando a boca cala, o corpo fala. Então, por isso que falar é tão importante. Mas não é falar de qualquer jeito. Não é fazer uma guerra na sua casa, no seu trabalho, na casa espírita. É você expressar como você se sente. Olhando novamente para você, como alguém que pode melhorar a sua vida. E inconscientemente a gente vai buscar fugas emocionais, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para as compras, para os jogos, para o trabalho, vai trabalhar demais, redes sociais demais, ou vai comer muitos doces à noite, né? Vai ter um vício em medicamentos, em drogas, em sexo, porque a gente quer fugir do problema, não enfrentá-lo, né? E esse prazer é muito transitório, porque minutos depois você vai estar na dor de novo. E aí você vai camuflar um alívio e prolongar o seu sofrimento. E assim você vai sofrer pela carência, que é a depressão. Você vai olhar o tempo todo para o passado, para o que poderia ter sido. Ou pelo excesso, que é a ansiedade, de olhar para um futuro que nem aconteceu e pode nem acontecer, porque você não está fazendo algo para chegar de fato lá. E os medos, eles vão ganhando essas máscaras, né, da preocupação, do medo de perder alguém, da instabilidade profissional que me causou esse sentimento. E aí a gente vai mergulhar no ego. Que o que é o ego? Eu vou sempre estar numa postura de me defender, de me justificar, de me desculpar, né? Então, assim, por exemplo, eu fumo porque estou ansiosa, só para relaxar. Mas no dia que eu quiser, eu paro. Mas esse dia nunca chega, né? Então, a gente tem que sair um pouco dessas desculpas, né? Para estar ali, às vezes, biologicamente, o teu cérebro está super satisfeito, mas emocionalmente você está mal. E aí, para finalizar, o Espírito, ele vai nos conduzir ao conhecimento da verdade, de quem nós somos. E assim a gente vai deixar de reagir, de ser essa pessoa que responde, que justifica, que desculpa, e vamos passar a refletir as nossas atitudes. A gente vai deixar de fugir das emoções e vai começar a senti-las e buscar respostas para elas. E vai deixar de agredir as pessoas, de nos prejudicar, para passar a acolher, que é isso que a espiritualidade nos ensina, a ter a caridade, inclusive com os nossos inimigos. E só finalizando, no livro Fonte Viva, Emmanuel vai falar o seguinte, que você vai chegar na Terra na condição de alguém que busca peregrinar, né? Ter uma jornada. Então, aceita a viver consigo mesmo. E Jesus fala que reclamar
em virtude dos caprichos que você quer, só vai escurecer o seu coração e vai te tirar do caminho que você precisa. E assim, buscando aceitar o exemplo dele da própria cruz, você pode aprender muita coisa. E as dificuldades na terra, elas vão exigir um grande esforço dessas almas tão nobres que estão no planeta, mas é imprescindível que esse discípulo tenha um cuidado consigo mesmo. Se a gente não cuidar da gente não vai conseguir completar as nossas tarefas. E aí, só finalizando, é indispensável vigiar o nosso interior, valorizar essas lições, aceitá-las e, enfim, a gente ter respeito com esse otimismo, ter cuidado consigo mesmo para os valores eternos. E olha só, Jesus suporta paciente a todos nós que estamos buscando pela nossa iluminação e tolera as nossas queixas. E por isso, Emmanuel vai dizer que as lágrimas são inaceitáveis, Porque quando a alma aceita o caminho do Cristo, ela é contemplada por essa luz. E o coração unido a Jesus é um servo alegre, mas silencioso, que não fica demonstrando. E quando Jesus encontra o coração de um homem, ele modifica essa vida inteira. E assim, o amor do Cristo vai nos constranger de uma forma tão grande que a gente não vai conseguir voltar para trás. Então, eu tenho uma imensa gratidão por vocês me escutarem até aqui, por aprendermos juntos um pouquinho, e que 2024 seja esse livro em branco, que a gente possa aceitar as mudanças, mas também nos resignar, dar um novo sentido para aquilo que a gente não vai poder mudar, mas que a gente possa cuidar disso com todo o amor que a gente tiver e a gente tem, tá bom? Desculpa se eu fui um pouco rápido. Dúvidas, estarei aqui depois da palestra. Um grande abraço a todos e Deus abençoe todos vocês.